Como Inter de Milão, Cagliari e Napoli, os jogos que vão decidir o campeão italiano. Separei esses dois jogos para a gente analisar as odds dessas partidas. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por Como e Inter, depois vai passar pelo jogo da Napoli. A Liga Italiana mandou muito bem nisso daí, cara, porque separou esses dois jogos, são os jogos que vão valer o título, né? Ou o Napoli ou o Inter de Milão vão se sagrar campeões e chegaram num contexto parecido, né? As duas equipes como visitante. A diferença é que o momento do Como é bom, o Cagliari é um momento mediano, nem bom nem ruim, né? Então é uma Inter que vai enfrentar um adversário mais difícil. A gente vai analisar aqui as odds nos critérios que vocês já estão acostumados aqui do canal, de odd 2, odd 1.5 e odd 1.25, tá bom? Já fica o lembrete para você se inscrever e ativar o sininho. Eu estou adaptando algumas coisas do canal, então eu não vou mais trazer as apostas diárias, vou trazer basicamente a análise dos jogos do dia, dos dois melhores jogos do dia, na parte da manhã. Então todo dia na parte da manhã eu vou trazer a análise dos dois melhores jogos do dia. Então já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar esses vídeos novos, tá bom? Vamos olhar primeiro para a finalização, olhando do lado do Como. Primeira linha aqui interessante de odd 1.25, interessante não necessariamente, né? Mas a primeira de odd 1.25 ao menos é a do Sérgio Roberto. É aquele mesmo ex-Barcelona, tá? Às vezes ele joga de meio campista, às vezes na lateral direita, mas é um jogo que a Inter deve ter mais a bola. Se fosse no critério de odd 2, talvez valeria a pena usar o Sérgio Roberto, mas em 1.25 não. Vamos ver quem mais dá pra gente usar aqui, ó. O Alberto Moreno, lateral ex-Villarreal, né? Também não, tá pagando no critério de odd 1.25. Baselli é um meio campista, se eu não me engano é ex-Torino. Também não, no critério de 1.25, né? O Caquerê, meio campista também não vou utilizar. É uma Inter, assim como a Napoli, são equipes que devem ter mais a bola, ser mais propositivas. Mesmo como visitante, são equipes que precisam da vitória, né? Então não tem muito o que fazer. Mesmo como visitantes, vão ter que propor o jogo. Linha de finalização no lado do Como, eu diria que a do Caquerê é a melhor, que entra no critério de odd 1.50 e é um meio campista. Não vou utilizar justamente porque eu acho que vai ser uma Inter bem mais dominante, tá bom? Então linha de finalizações do Como a gente não vai utilizar nada, mas quem quiser utilizar alguma coisa, a melhor linha é a do Caquerê. Já no lado da Inter, vamos ver aqui, a primeira que paga ao menos 1.25 é o Carlos Augusto. Não vale a pena, ele joga de ala, é verdade, mas é um ala defensivo. Eu acho que ele nem vai jogar, deve jogar o de Marco por ser mais ofensivo. O Zalewski jogaria de ala esquerda também, aí sim seria um cara mais ofensivo, mas ele é reserva. O Bissek é zagueiro, então não. O Bastoni zagueiro também. Que mais? Linha de finalizações aqui não tá interessante não. A melhor aqui é o Zalewski, porque é um cara que é basicamente um meia esquerda, ele não é nem um ala, né? Ele é um cara bem ofensivo. Então as melhores linhas de finalização aqui é o Caquerê no critério de odd 1.5 e o Zalewski no critério de odd 1.25. Como vai ser uma Inter mais dominante, não vou usar o Caquerê. E o Zalewski deve ser reserva. Se a linha do Zalewski tivesse talvez no critério de odd 1.5, talvez valeria a pena. Mas de 1.25 eu acho muito esmagado. Linha de gols aqui, ó. O gol do Como paga 1.40, não vale a pena. Tá no critério de odd 1.25, muito pouco. E o gol da Inter nem isso paga. Então linha de gols não estão boas. Linha de cartão não tem como pegar apenas um cartão, então não vou usar. Linha de faltas. Vamos ver aqui. Eu gosto de olhar para meio campistas, né? Então, ó, o Sérgio Roberto paga 1.50, mas ele pode fazer a lateral direita também. Então, não vou usar. O Baselli, só que o Baselli tá no critério de odd 1.25, não vale a pena. Se tivesse no critério de odd 1.5, talvez valeria a pena. O Dele Alli é aquele mesmo, tá? Ex-Tottenham, só que é um meio atacante, não vale a pena. E, ó, o Caquerê aqui, 1.25 também, muito pouco. E é isso, eu acho que a melhor linha aqui seria se o Baselli pagasse 1.50, mas não é o caso. No lado da Inter, vamos ver aqui agora. Como eu falei, eu gosto de usar meio campista. Então aqui, ó, a linha do Fratesi 1.25 é muito pouco. Çalhanoğlu 1.25 é muito pouco. Mkhitaryan 1.22 é muito pouco também. O que mais? O Barella 1.28 também é muito pouco. O Zielinski 1.40 também é muito pouco. Linha de faltas não estão boas. Desarme do Baselli.
Paga 1,05, muito pouco. E no lado da Inter, vamos ver aqui se tem algo interessante de desarme. Linha do Fratesi, 1,28. Cara, essa linha do Fratesi tá boa. Tá, se a gente encontrar ao menos mais duas linhas, né, e chegar nesse critério mínimo de odd 2, dá pra usar essa linha de desarme do Fratesi, que desarme é muito mais fácil de acontecer do que o cara propriamente finalizar ou fazer uma falta. Desarme ainda mais para um meio campista, uma linha que vale a pena. Ó, o Sayonoglu 1,083, o Mkhitaryan 1,12, muito pouco, né? O Barella 1,11. E o Zielinski 1,22. A linha de desarme aqui do Fratesi tá boa. Pode ser que ele comece no banco. O meio de campo que mais aconteceu nessa temporada da Inter foi Mkhitaryan, Sayonoglu e Barella, né? O Fratesi na teoria é reserva, mas ele é um meio campista que chega bastante à frente. Dependendo do que o Inzaghi pensar para o jogo, ele pode começar. Se ele começar, seria uma boa linha. Tá? Então as melhores linhas aqui para esse Inter e Como, na minha visão, é um chute do Caquerê, para quem estiver confiante em finalizações do Como. No lado da Inter, a melhor linha de finalização é do Zalewski, no critério de odd 1,25. E o desarme do Fratesi, para mim, é a melhor linha do jogo, pagando 1,25. Tá bom? Vamos olhar o jogo da Napoli agora? Opa, interrompendo meu próprio vídeo. Sim, mas para uma recomendação, sabe a faixinha do Neymar? Aquela que ele ficou marcado, título nas Olimpíadas, título no Barcelona, naquela Champions marcante de 2015, 100% Jesus. Deixei o link aqui embaixo para caso alguém queira, né? Vamos voltar aí pro vídeo. Beleza? A diferença é que a Napoli é mandante, né, cara? Isso muda muito o contexto. Eu tava achando, inclusive, que o Cagliari ia ser mandante. Tá? Se o Cagliari fosse mandante, era outro contexto. Eu acho que a Napoli ia ter bastante dificuldade como visitante. Mas como é uma Napoli mandante, cara, o título tá na mão da Napoli. Jogando em casa, né? Então a tendência é de vitória da Napoli. Lógico, futebol é imprevisível, mas essa é a grande tendência. Vamos olhar a linha de finalizações primeiro, olhando a Napoli primeiro. Então, o que eu falei no início de contextos parecidos é exatamente o contrário, né? Porque a Inter sim vai ter muita dificuldade como visitante contra uma equipe que vive um momento muito bom, talvez o melhor momento da sua história, que é o Como. E a gente viu jogadores conhecidos, tem o Dele Alli, tem o Cutrone, que é bom atacante. O Cutrone tá no Como, né? O Belotti saiu faz pouco tempo, indo pro Benfica. A gente viu o Baselli ali, ex-Torino, o Sérgio Roberto. O técnico é o Fábregas, que o Bayer Leverkusen, que é inclusive, né? Enfim, o goleiro tem o Pepe Reina, ex-Napoli. É um time com caras conhecidos, cara. Trouxe o Dial, né, que era do Betis, estava fazendo uma grande temporada pelo Betis. Ele foi pro Como e aí o Antony foi pro Betis, né? Bom atacante, inclusive. Enfim, linha de finalização aqui da Napoli. A primeira aqui é o Varane, é zagueiro. Vamos ver aqui o que dá pra usar. Ó, o Billy Gilmour já é um volante defensivo e ainda assim tá em odd 1,25. Spinazzola também em odd 1,25. Linhas muito esmagadas por ser uma Napoli bem favorita, né? Então, linhas de finalizações da Napoli estão ruins. No lado do Cagliari, o primeiro aqui é o Pavoletti. Não vou usar. O Gaetano é um bom meio campista, só que tá em odd 1,25, então não vou usar. Esse Coman aqui, se eu não me engano, ele é romeno. Enfim, não vou usar. Ó, o Mina aqui, mas o Mina é zagueiro. O Yankto é meio campista, né? É difícil, cara, porque deve ser um Cagliari bem defensivo. Então é difícil pegar linhas de jogadores do meio pra trás. Eu só usaria tipo se tivesse um meio campista que eu sei que chega à frente pagando odd 2. Ou um atacante pagando 1,50, né? Mas é difícil, cara, ter alguma coisa interessante aqui. Ó, tem o Palomino aqui, né? Zagueiro ex-Atalanta também. Enfim. Cara, aqui do lado do Cagliari, eu acho que a melhor linha é o Yankto, meio campista e Sampdoria. Se eu não me engano, ele é da República Tcheca, tá? Odd 1,61. O Coman é atacante, né? Só que paga 1,44. Se tivesse 1,50, talvez daria. O Gaetano é um bom meio campista que chega à frente, mas em 1,25 é muito pouco também. A melhor linha de finalização desse jogo, pra mim, é a do Yankto, tá bom? Só que, de novo, deve ser uma Napoli dominante, então essa linha eu não vou usar, não. Linha de gol da Napoli não deve pagar nem 1,1, né? Aí, ó, 1,05, muito pouco. E a linha do Cagliari, cara,
1,80, será? Odd 2, né? É. Só que é fora de casa, é uma Napoli que vai jogar em casa pelo título. Não vou utilizar, não. Linha de cartão não tem específico, né? Só um cartão. Se tivesse só um cartão, nem que pagasse na linha de 1,25 eu usaria. Pelo contexto deve ser o jogo. Linha de faltas, vamos ver aqui, ó. O Anguissa paga 1,40. Linha de falta eu gosto de usar no mínimo odd 1,50, tá? Enfim, paga 1,40. Billy Gilmore, 1,36. Vamos ver outro meio campista aqui. O Billing paga 1,40 também. McTominay, 1,25. Lobotka, 1,72. Essa linha do Lobotka dá pra usar. A gente precisa encontrar ao menos mais uma linha 1,50 pra gente conseguir montar essa daqui. E de 1,25 a gente tem no jogo do Como contra a Inter, era o desarme do Fratesi até o momento. Tá, então a gente precisa de no mínimo mais duas linhas do critério de odd 1,25 e de 1,50 a gente precisa de ao menos mais uma. Vamos ver se a gente encontra. Olha de faltas do Cagliari agora. Vamos ver aqui, ó. O Gaetano é um meio atacante, né? Mas mesmo assim 1,22. O Yankton 1,44. Se a do Yankton entrasse em 1,50, eu acho que talvez eu usaria. Faltas de interessante só tem a linha do Lobotka mesmo. Vamos ver desarme agora. Desarme. Ó, primeiro no lado da Napoli. O Anguissa pagou 1,20. O Billy Gilmore 1,083. O que mais aqui, ó? O Billing, 1,14. O Okafor tá aqui, né? Que veio do Milan. Atacante, enfim. O McTominay 1,22 e o Lobotka 1,14. Nenhuma nem entrou em critério de odd 1,25. E no lado do Cagliari, vamos ver aqui. O Gaetano entra em 1,50, só que ele é um meio atacante. O Yankto, cara, o Yankto dá pra usar, pagando 1,36. Tá. Entraria em 1,25 essa linha. Então, linhas que dá pra usar aqui, ó. De odd 1,25, analisando os dois jogos. Um desarme do Fratesi e um desarme do Yankto. Linhas de 1,50 é a falta do Lobotka. A linha do Lobotka, a gente não encontrou alguma coisa pra duplar em odd 1,50. Então, não tem como montar nesse critério mínimo de odd 2. Tá? Mas se alguma das linhas que eu trouxe aqui, achar que vale a pena no critério de odd 1,50, pode duplar com o Lobotka e aí você ainda pega a variação, que aí seria duas faltas do Lobotka e duas dessa outra linha que você encontrar. E no critério de odd 1,25, a gente precisa de no mínimo 3 linhas, né? Pra chegar em odd 2. E aí seria essas daqui, que nem eu falei. O desarme do Yankto. Cadê o Yankto? Mais pra cima, né? Aqui, ó, o desarme do Yankto e o desarme do Fratesi. Vamos só testar pra ver se chega em odd 2, mas dificilmente vai chegar. A linha do Fratesi paga o quê? Acho que era 1,28, né? E aí aqui no jogo da Inter, o desarme do Fratesi. Aqui, ó, o desarme do Fratesi. Essa linha chegaria em 1,75, que nem eu falei. Meu critério é no mínimo chegar em odd 2, né? Então se a gente encontrasse uma linha de odd 2, nem que seja só ela, dá pra usar. Em contexto simples, né? Então não precisaria duplar, triplar com nada. Só que a gente não encontrou linhas boas aqui. Eu vou falar tá? Porque, querendo ou não, você tá assistindo, eu tô analisando, né? Enfim, não encontrei linha de odd 2 interessante nesse jogo. Nesses dois jogos. Linha de 1,50, tem essa linha do Lobotka. Quem quiser arriscar, nesse jogo do Como, tinha a linha do Kakeri, né? Pagando 1,50. E de 1,25 teria a linha do Zalewski, né? Cara, será que eu uso o chute do Zalewski? Não, 1,25 é muito esmagado. Provavelmente ele fica no banco, mas mesmo se jogasse é muito esmagado. Se tivesse 1,50 daria pra usar. Então no final das contas não deu pra utilizar as linhas desses dois jogos, mas fica como ressalva as principais linhas aqui pra mim então. O desarme do Yankto, pagando no critério de odd 1,25. Desarme do Fratesi, no critério de odd 1,25. A falta do Lobotka, no critério de odd 1,50. Para mim essas são as melhores linhas. Outras linhas que dá para utilizar, o chute do Kakeri, no critério de odd 1,50. E é isso. E se a linha dos Zalewski chegar a 1,50 dá para usar também. Tá bom? Seriam essas as minhas recomendações envolvendo esses dois jogos. No critério de odd 1,25 faltou uma linha para a gente conseguir chegar em odd 2. De 1,50 também faltou uma linha. Então a gente não conseguiu. Eu não consegui chegar nesse critério mínimo de odd 2. Nessas
duas situações, tá bom? Então no final das contas a gente não vai montar nada, e que nem eu já comentei aqui algumas vezes no canal, é melhor você não fazer do que você forçar uma linha que você não utilizaria, que nem a linha do Kakere, por exemplo. É uma linha que dá pra usar, só que é um jogo que, por mais que o Como não seja um time retranqueiro, que seja um time que tenha bons jogadores, é uma Inter que deve dominar o jogo, precisando da vitória para ser campeã e ainda contando com o resultado do jogo da Napoli. E é uma Inter que tá na final da Champions, então não é qualquer timinho também. Enfim, no geral é isso, deu para trazer as melhores linhas entre esses dois jogos. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar aí as linhas desses dois jogos, então. Repetindo então, as melhores linhas olhando esses dois jogos. Um desarme do Yankito, no critério de odd 1,25. Um desarme do Fratesi, no critério de odd 1,25. E uma falta do Lobotka, no critério de odd 1,50. Para mim essas são as melhores linhas para esses dois jogos. Eu não gosto de misturar critérios, né, tipo de 1,25 e 1,50 na mesma linha, e é por isso que eu não juntei essas linhas. Por exemplo, de odd 1,50 eu precisaria de só mais uma para bater a odd 2, né, junto com o Lobotka. E de 1,25 também precisaria de só mais uma, só que não encontrei. Quem quiser forçar, usar do Zalewski junto com o do Yankito e o Fratesi nos desarmes, tá? Que aí chegaria em odd 2. Só que nem eu comentei, eu não gosto de forçar essas linhas que eu considero mais esmagadas, porque a odd não vale a pena. Enfim, no geral é isso, tá? Então, de novo, as três melhores linhas. Um desarme do Yankito, um desarme do Fratesi e a falta do Lobotka. Outras sugestões, caso você queira usar, é um chute do Kakere, um chute do Zalewski e um chute do Yankito. Kakere e Yankito no critério de odd 1.5, Zalewski no critério de odd 1.25, tá bom? Fica essas sugestões para você, caso você queira. Eu não montei porque não entrou nos meus critérios. Mínimo de odd 2, tá bom? No geral é isso. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos, que nem eu comentei no início. Diariamente, na parte da manhã, vou trazer a análise dos dois melhores jogos do dia. Então já se inscreve e ativa o sininho. Valeu e falou!